Olá, alunos! Hoje nós vamos começar com o nosso conteúdo de computação gráfica e o nosso objetivo nessa parte da disciplina é gerar imagens a partir de uma cena. Para isso, nessa disciplina vocês vão aprender como descrever um objeto, como fazer com que esse objeto seja posicionado na cena e como ele se movimenta nela, dando a impressão que essa cena está animada, e fazer a renderização dessa cena, que é nada mais do que desenhar a cena descrita na tela, levando em consideração algumas informações, como iluminação e textura. Bem, aqui nós temos um exemplo do que seria esse procedimento de converter uma cena em imagem. Então, por exemplo, nós temos uma descrição de uma cena, nós temos uma câmera representando o nosso observador, e nós temos um plano composto por pixels que representa a visão desse observador. E o nosso objetivo é pegar essa cena descrita no espaço 3D, projetar ela no plano da imagem que é 2D, a fim de obter a imagem que o observador teria dessa cena. E para realizar isso, nós precisamos encontrar a correspondência entre os pontos da cena e os pixels da imagem. E além disso, nós também precisamos definir qual será a cor desse pixel. Bem, aqui nós temos um pipeline de renderização, que seria esse procedimento de conversão de cena em imagem quebrado em várias etapas. Então, inicialmente nós temos aqui os pontos ou as primitivas dos objetos. Esses pontos ainda são crus, né? Não tem nenhum processamento feito neles ainda. A primeira etapa, essas primitivas, esses vértices vão ser processados para, por exemplo, posicionar eles na cena. No final desse processamento, a gente vai ter essas primitivas transformadas. A próxima etapa é fazer a rasterização dessas primitivas. O que seria rasterização? Seria achar os pixels os pixels da tela que essa geometria cobre. E como resultado dessa rasterização, nós temos vários objetos chamados fragmentos, que são a representação desses pixels que essa geometria cobre. A próxima etapa seria realizar o processamento de cada um desses fragmentos, e como resultado desse processamento, a gente tem a cor de cada um desses fragmentos. Esses fragmentos, logo em seguida, eles são guardados dentro de um buffer e combinados com os fragmentos gerados de outros objetos. E uma vez que todos os objetos tenham sido processados, a imagem resultante pode ser mostrada na tela. Aqui nós temos algumas APIs gráficas, né, pelo menos as mais conhecidas, que implementam esse pipeline de renderização, mas cada uma à sua maneira. Então, temos DirectX, que é para sistemas operacionais do Windows, OpenGL, que é uma API multiplataforma, então funciona tanto no Windows, no Linux e no Mac. OpenGLS para sistemas embarcados e mobiles, WebGL para aplicações gráficas que rodem dentro de navegador de internet. E mais recentemente eles lançaram a Vulkan, que é a evolução do OpenGL, né, e que também é multiplataforma. Nessa disciplina nós vamos trabalhar com o OpenGL, mais especificamente com as funcionalidades de OpenGL que rodam na versão 3.1 para cima, e alguns desses conceitos que vocês vão ver de OpenGL também servem para OpenGL-ES e o WebGL. Esse é o pipeline de renderização atual do OpenGL. Hoje o OpenGL está na versão 4.6. E aqui a gente pode ver que ele tem 6 estágios para processamento de vértice, tem um estágio para rasterização e tem um estágio para processamento de fragmento.
E esse pipeline de renderização do OpenGL, nessa versão que a gente vai utilizar, ele é programável. Antigamente ele não era, lá nas primeiras versões ele não era programável, mas nessa versão que a gente vai usar ele é. Quer dizer que a gente pode escrever um programa para rodar dentro dele, né? E a gente faz isso utilizando a linguagem GLSL. E o programa que roda em cima desse pipeline a gente chama de programa de shader ou shader program. Então, quando a gente escreve uma aplicação gráfica, né, nessa versão de OpenGL que a gente vai utilizar, a gente escreve a aplicação principal, que no nosso caso vai ser em Python, e a gente escreve um segundo programinha, que é o programa de shader que vai executar dentro da GPU. E a gente pode dizer que esse programa de shader ele é composto por subprogramas. E esses subprogramas a gente chama de shader. E a gente tem um shader para o estágio de Vertex Shader, que é um estágio obrigatório. E esse Vertex Shader é responsável por fazer o processamento dos vértices. E ele é executado uma vez para cada vértice. Então, se eu tenho um triângulo com 3 vértices, eu vou ter esse Vertex Shader executando dentro da GPU 3 vezes, de forma paralela. A gente também tem o estágio de Fragment Shader, que ele também é obrigatório e ele é responsável por fazer o processamento das cores dos fragmentos. E ele também é executado uma vez para cada fragmento. Então, se para o meu triângulo o rasterizador criou 1000 fragmentos para ele, então eu vou executar esse Fragment Shader 1000 vezes dentro da GPU de forma paralela. A gente tem os shaders do Tessellation Shader e do Geometry Shader. Esses estágios eles são opcionais, não é obrigatório implementar eles. Só que a gente não vai utilizar esses estágios nessa disciplina. E os outros estágios, eles são fixos, quer dizer que a gente não escreve um programa para ele, ou apenas configuráveis. E uma curiosidade é que a partir do OpenGL 4.3 eles incluíram um shader chamado Compute Shader, que ele não faz parte do pipeline de renderização, ele pode ser executado de forma independente, e o objetivo dele é realizar a computação paralela de propósito geral, ou seja, fazer qualquer tipo de processamento que possa ser paralelizável. Então, se eu tenho um monte de dados que eu consigo processar esses dados de forma paralela, eu posso usar um Compute Shader para fazer isso, por exemplo, processar esses dados dentro da GPU e depois recuperar o resultado. E como seria o esqueleto básico de um programa OpenGL? Em primeiro, nós temos que criar uma janela onde vai acontecer a renderização e também definir o contexto OpenGL que está associado a essa janela. O OpenGL ele é uma máquina de estados e os dados desses estados do OpenGL, esses estados internos do OpenGL ficam guardados dentro desse contexto. E a janela, a criação dessa janela, ela é dependente do sistema operacional, não é igual para todos. Então é comum a gente utilizar uma biblioteca que nos permita criar essa janela de forma independente do sistema operacional. Uma vez tendo sido criada a janela, a gente precisa definir os dados do modelo, e isso seria quais os dados de cada vértice, se esses vértices vão ter posição, se eles vão ter cor, se vão ter um vetor normal e etc. Depois disso a gente define o programa de shader. Tendo definido essas duas coisas, o programa de shader e os dados do modelo, a gente precisa armazenar os dados do modelo dentro da GPU e especificar como que o programa de shader vai ler esses dados, né? Como que esses dados vão ser entregues para o programa de shader. Tendo feito essa configuração, a gente pode começar a fazer a renderização da cena. Uma vez que a gente tenha renderizado todos os objetos, a imagem que foi gerada ela pode ser levada para ser mostrada na tela.
Aqui tem um exemplo, né, um pouco mais numérico de como seria isso, né? Aqui eu tenho um triângulo formado por 3 vértices. Cada vértice possui 2 atributos. Um atributo é a posição e o outro atributo é a cor. Aqui a cor está igual para todos os vértices. Esses dados vão ser carregados dentro da GPU. A gente vai criar o programa de shader e definir como que o programa de shader vai ler esses dados. E a partir disso a gente pode começar a renderização. É quando a gente inicia a renderização que o pipeline de renderização começa a funcionar. E uma vez que a gente tenha feito a renderização de todos os objetos, a imagem resultante pode ser mostrada na tela, igual aqui. Como eu disse anteriormente, uma imagem renderizada só é mostrada na tela quando todos os objetos da cena já foram renderizados. Então é preciso de um lugar onde as renderizações intermediárias fiquem armazenadas. E esse lugar é o frame buffer. O frame buffer ele é composto por vários buffers, cada um armazenando uma informação diferente da imagem. E os mais comuns é o buffer de cor, que guarda a cor, e o buffer Z, que também é conhecido como buffer de profundidade. E é no frame buffer que os dados dos fragmentos são armazenados. Como eu disse anteriormente, os fragmentos eles são o resultado do fragment shader, e tem que ter em mente que um fragmento ele não é um pixel da tela, ele é um potencial pixel da tela. O porquê que ele é um potencial pixel a gente vai entender mais para frente. Nós precisamos entender também como que o OpenGL determina o que vai ser renderizado na tela. Ele define um espaço chamado de volume de renderização, que nada mais é um cubo unitário indo de -1 a 1, que também é conhecido como espaço NDC do OpenGL, e todos os vértices que estiverem dentro desse espaço vão ser renderizados na tela. Aqui, imaginando que a gente tem uma tela que vamos renderizar nela, a gente percebe que o plano XY desse volume de renderização ele fica paralelo ao plano da tela. E aqui a gente também pode perceber que o sistema, o espaço do OpenGL segue a regra da mão esquerda, ou seja, o eixo Z, o eixo positivo do Z, ele cresce para dentro da tela. E isso complica um pouco as coisas, porque nós estamos acostumados a descrever os objetos no espaço cartesiano, que segue a regra da mão direita. Mas quando a gente chegar em transformações geométricas, a gente vai ver um truque que faz com que a gente não tenha que se preocupar com essa diferença. E o que acontece quando eu tenho mais de um objeto dentro desse volume de renderização? E outra situação, o que acontece quando algum dos vértices de um objeto estão fora desse volume de renderização? Bem, nesse caso entra em ação os algoritmos de visibilidade. E basicamente o OpenGL tem dois, o clipping e a oclusão. O clipping ele vai analisar a relação entre o objeto e o volume de visualização, e a oclusão vai analisar essa relação entre os objetos. O clipping é um procedimento que acontece antes da rasterização e depois do vertex shader, e o que ele faz é verificar quais vértices estão fora do volume de renderização. Se ele encontrar algum vértice que esteja fora, esse vértice é descartado e a primitiva daquele vértice ela é reconstruída com novos vértices. E nesse processo de reconstrução, novas primitivas podem acabar sendo geradas. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho dois triângulos, os dois possuem vértices que estão fora do volume de renderização, e logo depois do clipping, os vértices que estão fora foram descartados e novos vértices foram criados. E
perceba que esses vértices eles são criados no limite do volume de renderização. E perceba também que antes eu tinha 2 triângulos e agora eu tenho 4. A oclusão, ou teste de profundidade, é um procedimento que acontece depois do fragment shader e ele serve para verificar qual objeto está na frente do outro. Imagine uma situação em que eu tenho 2 triângulos, em que eles se sobrepõem em alguma parte, e eu tenho um frame buffer vazio. Eu renderizo um primeiro triângulo, e todos os fragmentos que foram gerados para esse triângulo, eles são armazenados no frame buffer. Agora eu vou renderizar o segundo triângulo. No momento que os fragmentos desse segundo triângulo vão ser armazenados no frame buffer, vai ocorrer que alguns fragmentos desse segundo triângulo vão ter posições iguais a alguns dos fragmentos do triângulo que foi renderizado anteriormente. É nesse momento que o teste de profundidade entra em ação. Então, se os novos fragmentos, que são o do segundo triângulo, eles estiverem mais perto do que os fragmentos do primeiro triângulo que já estão armazenados, então os dados do fragmento do segundo triângulo são guardados no frame buffer, ou seja, a cor e a profundidade deles. Se esses novos fragmentos estão mais longe, então não há essa escrita dos dados dele no buffer, e os dados deles e esses fragmentos são descartados. Quando esse teste de profundidade está desativado, os novos fragmentos eles sempre passam no teste, ou seja, independente da profundidade que eles estão, eles sempre vão ser guardados no buffer. Nesse caso, os fragmentos que são salvos, eles estão mais relacionados com a ordem de renderização dos objetos do que com a profundidade deles. E é por isso que eu falei anteriormente que um fragmento ele é um potencial pixel. Porque para ele se tornar pixel, ele precisa meio que sobreviver a essa luta entre os fragmentos. E no final da renderização, no final da renderização de todos os objetos, aqueles fragmentos que permaneceram no frame buffer aqueles que vão se tornar pixels. Uma das vantagens de utilizar o teste de profundidade é que a implementação dele é feita em hardware, então ela é rápida e tem pouco custo. A questão é só que pode acontecer de você acessar uma mesma posição do frame buffer várias vezes, né? Quando você tem muitos objetos que se sobrepõem. Mas não chega a ser algo que afete muito o desempenho. E a outra vantagem é que não é preciso um pré-processamento para determinar a ordem dos objetos. Isso permite que eles sejam renderizados em qualquer ordem. Em alguns casos não é interessante simplesmente descartar o fragmento que está armazenado no frame buffer. O que se faz nesses casos é uma combinação do novo fragmento com o fragmento que está armazenado, e o resultado dessa combinação é o que é armazenado dentro do frame buffer. Esse tipo de recurso, chamado blending, é utilizado, por exemplo, para criar efeito de transparência. E a combinação desses fragmentos seguem esta equação, onde a gente tem o novo fragmento multiplicado por um fator, e o resultado dessa multiplicação é somado ao
fragmento que está armazenado no frame buffer multiplicado por um outro fator. E é o resultado dessa equação que é armazenado no frame buffer. Aqui nós temos um exemplo de como que o blend funciona. Eu tenho dois quadrados, um vermelho e um verde, onde o vermelho foi renderizado primeiro e como tinha nada no frame buffer, os fragmentos dele foram salvos sem alteração. Quando eu vou renderizar o segundo quadrado, a equação de blend entra em ação. Nesse caso, foi configurado que o meu fator de blend ele é igual ao alfa do quadrado verde. Esse fator de blend é o dos fragmentos do quadrado verde. E para os fragmentos do quadrado vermelho, o fator de blend é igual a 1 menos o fator de blend do quadrado verde. E como resultado, eu tenho essa renderização. E o OpenGL permite que a gente configure como que esses fatores de blend vão ser determinados. Um problema de se utilizar o blend é que a ordem dos objetos renderizados influencia na imagem final. Ou seja, se eu tivesse renderizado o quadrado verde primeiro e depois o quadrado vermelho, a equação de blend ficaria que o fator de blend dos fragmentos do quadrado vermelho seria 1 e o fator de blend dos fragmentos do quadrado verde seriam 0. Nesse caso, não haveria uma combinação dessas cores e aqui onde está misturado ficaria simplesmente vermelho. E uma solução para isso é renderizar primeiro todos os objetos opacos e depois renderizar os objetos que são transparentes mais ordenados do mais distante para o mais perto.